A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos e refletirmos um pouco na Palavra de Deus, em especial nesse trimestre estudando a respeito do livro de Jó. É um trimestre muito rico, né? Principalmente, eu sempre gosto de relembrar os irmãos sobre a fragilidade e a soberania divina, o tema principal, o tema central de nossa revista que estamos estudando esse trimestre. E após estudarmos a respeito de quem foi Jó, aquela visão panorâmica do livro, vimos quem era Jó, hoje chegamos à lição de número 3, onde temos a oportunidade de trabalhar ainda dentro da primeira bloco, da primeira parte do livro de Jó, os 2 primeiros capítulos, onde temos ali aquela prosa, né, aquele conto que está sendo contado, os 2 primeiros capítulos de Jó, com a temática hoje, Jó e a realidade de Satanás. Então, nossa aula está no ar, nossa escola bíblica online aí através do canal ADMP TV. Faça o esforço, você, querido irmão, querida irmã, professor, aluno da escola dominical, de participar, de interagir, compartilhe esse material com outros e vamos juntos aprender da palavra do Senhor. Então, lição número 3, Jó e a realidade de Satanás, nos traz um texto de ouro, o versículo 6 do primeiro capítulo. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nós temos aqui um relato, já a partir do texto áureo nos mostra, né, aquele momento, aquele encontro, e é importante lembrar que nesses 2 primeiros capítulos, onde a gente está vendo aqui no formato de prosa, a história sendo contada em que Deus está com os seus filhos, anjos reunidos, e existe um personagem, existe aqui um ser, que é o tema central da nossa aula de hoje, que é o inimigo de nossas almas, o Satanás. O livro de Jó não tem a preocupação de mostrar a origem de Satanás ou de trabalhar ali com muito detalhe sobre Satanás. Tanto que ele vai aparecer apenas nesse início e perde-se ao longo do livro, ele deixa de aparecer, ele perde a ênfase ao longo do livro. Mas ele é importante nessa parte inicial do livro para entendermos, dentro do contexto do sofrimento de Jó, a razão pela qual Jó passa pelo que passou. Nós temos aqui, dentro dessa análise ou desse estudo, desse aprendizado que estamos tendo a respeito do livro de Jó, temos a oportunidade de entender que esse ser, que é um ser espiritual, é um ser dotado de personalidade, é um ser que tem uma ação, uma interferência, um agir na vida do homem, ele é real. É importante entendermos que ele é real, não é mito, não é um conto, não é apenas ideias, porque alguém ousa dizer que se existe o bem, existe o mal existe por conta do bem, que assim como aqueles que não acreditam em Deus também não acreditam no inimigo, em Satanás, o diabo, no inimigo de nossas almas, também não acreditam no inferno e colocam isso como sendo uma invenção religiosa para fazer com que as pessoas tenham medo e busquem uma vida, um escape desse inferno ou dessa vida pós-morte condenada à perdição e muitos dizem e defendem que isso é uma invenção humana para fazer com que as pessoas sejam alienadas a um caminho ou caminhar dentro daquilo que a religião prega. Bom, para quem pensa assim, nós temos aí um cuidado muito grande com isso, né? Até o comentarista da nossa lição, ele vem trazer a preocupação de você não ser nem de um extremo nem de outro, nem achar ou ignorar, né? Achar que ele não existe ou ignorar a existência de Satanás, o inimigo de nossas almas,
e também não ser do outro extremo, que é aquele que supervaloriza o poder de Satanás, que já traz ali como um ser extremamente poderoso. É perigoso ou seguir um lado ou seguir o outro. É perigoso ignorar a existência dele. E aí, dentro do contexto que nós estamos estudando, Jó, ele está vivendo sua vida de uma maneira tranquila. A Bíblia vai nos falar, vai relatar nos capítulos, quando Jó está falando do seu período antes-sofrimento, era um homem que Deus dá testemunho de seu perfil, de sua integridade, e nós já estudamos isso na aula anterior, quem era Jó, quem foi Jó, e toda aquela sua vida próspera, né? E estava tudo ótimo, até que neste encontro, neste momento em que está ali reunido Deus e os seus filhos, surge esse ser, e Deus traz ao contexto daquela reunião, daquela corte, daquele encontro, daquele momento, Deus traz a pessoa de Jó. Quando Deus pergunta a Satanás, de onde vens? E ele diz, por aí, de rodear a terra, de caminhar, de ver, de perambular, né, de andar pela terra. E ele pergunta, tens visto meu servo Jó? Tens observado meu servo Jó? E aí diz, porque não há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Mas aí vem, no versículo 9 do capítulo 1, a resposta de Satanás, e a gente já começa a entender que, primeiro, Deus chama para a conversa a pessoa de Jó, e interage com Satanás. E nesse momento dá oportunidade a Satanás de uma fala ou de uma observação ou de uma consideração a respeito de Jó. E aí ele diz, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste, não protegeste de tantos bens, sua casa, sua família, suas posses? E aí nós entramos aqui num primeiro ponto muito delicado e muito importante para entendermos esse contexto todo. Primeiro porque Satanás, que é um ser real, Satanás que é um ser espiritual, e Satanás que é dotado de uma certa personalidade, ele tem sua opinião, e a gente aqui já começa a aprender e entender que ele conhecia a vida de Jó, ele enxergava a vida de Jó, e ele anda por aí conhecendo as pessoas, e ele anda por aí analisando, estudando a vida das pessoas, principalmente aquelas pessoas que trazem em seu coração o compromisso de servir a Deus. E o próprio Deus dá testemunho de Jó, do quanto ele em seu coração dedicava ao temor e caminhar fazendo o que Deus quer, em retidão, em sinceridade e desviando-se do mal. Então, Deus dá testemunho. E ao dar testemunho, nós vemos aqui que o diabo ele olha para a vida de Jó, principalmente, de novo repito, aquelas pessoas que fazem um compromisso em seu coração de servir a Deus, de temer a Ele, de obedecer, de fugir da presença do mal. Deus mostra isso, essas características, e Jó já sabia, Jó conhecia a vida, Satanás conhecia a vida de Jó. E nesse contexto, Jó, sendo ali uma pessoa colocada como íntegra, como sincera, abençoado por Deus, Satanás olha e coloca essas bênçãos como sendo a razão de Jó temer ao Senhor, de Jó adorar ao Senhor, de Jó servir ao Senhor, ou se aproximar ao Senhor, ou se doar ao Senhor, por conta de todas as bênçãos. E aí aqui nós vemos duas coisas que Satanás ele usa como algo para argumentar, para defender a sua tese. E é perigoso isso, né? Porque se a gente olhar para o contexto do nosso livro, esse livro de Jó, nós já vimos que é um livro muito antigo, o primeiro livro escrito na Bíblia, nós vamos ver aqui que desde a antiguidade, desde antes do povo judeu ser criado, lá ainda no período dos patriarcas, que é quando a gente entende que aconteceu essa história, esses fatos, as pessoas já buscavam a Deus, já se aproximavam de Deus. Nós vamos ver isso na vida de Abraão, que ele foge da idolatria. Nós vamos ver Melquisedeque ainda nesse período contemporâneo.
estamos vendo aqui Jó como possível, né, descendente ali daqueles homens que veio da linhagem de Noé, que era um homem que trouxe ali a mensagem de Deus do dilúvio, né, para a terra, contra a terra. E aí, de Noé, vieram seus filhos e os povos foram se espalhando pela terra. E ao se espalhar pela terra, nós conhecemos a história, que veio a corrupção, o coração do homem perverso, o afastamento de Deus, e famílias que se espalharam pela terra, cada um puxando ali os seus deuses locais, sua forma de idolatria, mas sempre existiu pessoas que trouxeram guardado em seus corações a semente que o seu patriarca Noé plantou. Então veio passando de pai para filho, e Jó, a gente entende que ele foi contemporâneo desse período patriarcal, e ele, como temente a Deus, era abençoado. Aí o Satanás ele usa dessas bênçãos para dizer assim, ele foi cercado de bênçãos, o Senhor cercou ele de bênçãos. Agora, tira dele para ver se ele não blasfema contra ti. Nós temos duas acusações muito graves. E o diabo, como acusador, ele como adversário, ele como inimigo de nossas almas, e principalmente ele que quer destruir a relação entre homem e Deus, ele que busca acabar com essa relação, ele coloca duas questões aqui muito importantes para entendermos aqui, muito sérias. Primeiro, que Jó, ele fazia uma troca. Ele adorava a Deus porque Deus o abençoava. E contra Deus, como se Deus subornasse Jó, ofertando ou dando bênção, cobrindo Jó de bênção para que Jó adorasse. Veja que é duas acusações muito sérias. Ou de um lado, colocando ali como Deus aquele que suborna para ter a adoração de Jó, muito grave isso, ou de outro lado, entendendo que Jó fazia em troca. E aí ele levanta algumas teses, como diz o pastor Hernani Dias Lopes, ele vai trazer as teses, né, que Satanás apresenta diante de Deus, que nenhum homem vai colocar Deus ou vai amar mais a Deus do que o dinheiro ou do que as riquezas, né, o dinheiro, o patrimônio, tudo, a sua família ou até mesmo a sua saúde. E aí quando ele coloca isso diante de Deus, ele está dizendo assim, tira tudo que o Senhor deu de bênção para ele, que ele vai te blasfemar ou vai afastar do Senhor. Olha, que ousado, que ousado. E aí a gente já vê uma primeira característica desse ser. Primeiro, ele é real, mostra que ele é real. Segundo, ele conhece, porque ele anda sobre a terra conhecendo e vendo as criaturas, ele está andando por aí, e ele tem uma capacidade argumentativa muito forte, muito grande. Por quê? Ao conhecer a vida de alguém, ele usa desse conhecimento e ele vai colocar diante de Deus em xeque o amor de Deus, a adoração de Jó e as bênçãos que Deus faz através do amor dele para conosco. Olha, ele está questionando duas coisas. Muito sério isso. E esse que é inimigo de nossas almas, ele recebe de Deus e Deus permite que ele toque nas coisas de Jó. E nós não vamos entrar muito em detalhe aqui, porque na próxima lição nós vamos ver o drama vivido por Jó, em todo o seu sofrimento, toda aquela circunstância que ele passou, tudo que ele perdeu, e filhos, e os irmãos conhecem bem a história, mas nós vamos entrar mais em detalhe na próxima lição. Agora, nesse momento aqui, o importante é entendermos que esse diálogo que acontece já no primeiro capítulo e também no segundo capítulo, entre Deus e Satanás, a respeito de Jó, nós estamos vendo aqui uma capacidade argumentativa desse ser que é real, que é espiritual e que é dotado de uma personalidade argumentativa, que ele tem como argumentar e mostrar ali o que ele coloca aqui como sendo um suborno ou da parte de Jó ou da parte
do Senhor. E o Senhor, para provar que o coração do homem ele está totalmente voltado para Deus, ele permite, e aí traz Jó como defesa, né? Coitado de Jó, sem saber o que está acontecendo, está lá vivendo a vida dele de bênçãos, com seus 10 filhos, com toda a sua riqueza, o homem mais rico do Oriente. De repente vem agora toda essa circunstância, esse episódio, em que Deus traz Jó para um contexto de defesa, como se Deus, olha, vai lá, ok, toca, mas não toca nele, e permite que todo aquele drama aconteça. E aí, mais uma lição nós aprendemos aqui, quando Deus, ele concede, ele permite que Satanás entre para arrancar, para roubar, para destruir tudo aquilo que foi construído por Jó, através de sua vida, mas que não tocasse, claro, em Jó. Então nós aprendemos aqui que Deus permite, Deus dá essa capacidade. E com isso Satanás tem poder. Tem poder para afetar, para influenciar, para agir, para tocar, muitas das vezes. Há ali, então, dentro do contexto que nós estamos estudando, isso mostra que Satanás, ele, além de ser real, ele tem poder. Ele é dotado de um certo poder, de uma capacidade de agir, porém, dentro de uma limitação dada por Deus. Quando nós vemos que Jó, ele responde à altura, ele faz o que muitos de nós não faríamos, muitos de nós, passando pelo que Jó passou, perdendo no mesmo dia tudo que ele perdeu, será que a gente manteria firme na postura que Jó manteve, a perseverança, na firmeza de seu amor, de sua adoração a Deus? Será que a gente seria capaz disso? Mas o fato aqui é que já no primeiro teste, na primeira aprovação, o diabo ele é derrotado porque Jó ele mantém firme a sua posição, quando ele dá aquela resposta maravilhosa, né? E aí vem no capítulo 2, já no capítulo 2, um outro dia os anjos vieram apresentar ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então, mais uma vez o encontro acontece e mais uma vez Deus chama Jó para dentro do assunto. Deus conversa com Satanás e ele pergunta, versículo 2, o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? A mesma resposta, de perambular pela terra e andar por ela. Ou seja, ele anda por aí, olhando, vendo essa criação, as criaturas e tudo que existe debaixo dos céus. Está lá o diabo que conhece todas as coisas, que vagueia por aí e sempre buscando alguém para tragar, alguém para poder escravizar, enfim, tirar das mãos do Senhor. E mais uma vez, Deus traz para dentro do contexto da conversa o personagem Jó. Ele diz, reparou meu servo Jó, versículo 3, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita do mal. Eu estou lendo na tradução, claro, NVI. E aí, ele responde, né? Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Mais uma vez, levanta-se uma nova tese. Se, no primeiro capítulo, ele coloca diante de Deus que se o homem está no ápice, no momento ali, na iminência de perder seus bens, esse homem pode afastar-se de Deus. Se eu tenho a minha família acima de Deus, se a minha família vale mais do que Deus, e eu perder essa família, eu vou abandonar Deus ou eu vou blasfemar contra Ele. Mas nessas duas circunstâncias, Jó foi vitorioso e Satanás foi derrotado. Agora no capítulo 2 ele coloca pele por pele, né? Tira, toca no seu sangue, toca na sua vida. E ele coloca aqui, um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende e fere sua carne e os seus ossos, e com certeza ele a amaldiçoará na sua face, a tua face. Ora, o Senhor, olha que afronta, né? E o Senhor permite, pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. E aí, Satanás saiu da presença e foi cumprir a sua missão. Mostra que ele tem poder, mais uma vez, mostra que ele pode afetar e tocar, e aí serve de um alerta muito grande, meu irmão, minha irmã, você que serve ao Senhor, que tem em seu coração, que carrega em seu peito o compromisso ardente
de viver uma vida íntegra, de buscar a Deus ou de viver uma vida que agrade ao Senhor, saiba que há um inimigo de nossas almas, ele é real e ele não gosta disso e ele fará o que for necessário para tentar atrapalhar sua vida, para tentar atingir você. Mas também saiba, diante da palavra de Deus que nós estamos estudando, que ele não poderá fazer nada mais do que Deus permitir. Essa é a certeza e a esperança que nós temos e a alegria, confiança, gozo em nosso coração de saber que temos um Deus que pode até permitir uma circunstância, pode até permitir que de uma forma ou outra a gente venha a ser impactado ou atingido em alguma área da vida, mas que esse sofrimento ou que essa circunstância, sendo debaixo da permissão divina, ele estará conosco, nos dará o escape, nos dará a sustentação necessária, o socorro bem presente, como diz a sua palavra, ele está ao nosso lado para enfrentarmos qualquer que seja a circunstância. E essa certeza, essa segurança, essa firmeza que temos é de que o inimigo de nossas almas não tem poder para nos atingir ao ponto de tirar nossa vida. Deus, ele protege os seus filhos e ele permite que passemos por alguns momentos, mas é permissão divina. Agora, dentro desse contexto que estamos estudando, nesse embate entre Deus e Satanás, existe ali aquele que está sofrendo, mas aquele que nesse sofrimento ele está sendo usado como defesa para mostrar a Satanás de que o homem pode sim, dentro do seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas. Que o homem pode sim colocar Deus acima das riquezas desta terra, acima até mesmo da família, porque a família é bênção de Deus, dada por Deus, mas Deus deu, Deus tirou, Deus tomou, e acima da própria saúde, acima da própria vida, nós temos condição de amar sim ao Senhor. É claro que é difícil, não é fácil, porque passar pelo que Jó passou não é fácil, mas tenho a certeza de que Deus, ele dá todo o auxílio necessário para enfrentarmos tudo isso. Então, dentro do contexto que nós estamos estudando, existe, portanto, uma limitação em Satanás. E dentro do contexto que estamos vendo, existe não só uma limitação de poder ou de atuação, como também de entendermos que nesse episódio entre Satanás e Deus, muito mais do que Satanás querer fazer, é mais importante entendermos que Deus permite. Deus permite, é mais forte do que Satanás querer tentar ou atuar sobre a vida de Jó. Por que eu estou falando isso? Porque ele, por conta própria, não poderia fazer nada. Ele, por si só, não poderia fazer nada. As duas vezes que eles se encontram no registro do capítulo 1 e capítulo 2, é Deus que traz Jó para dentro do contexto da conversa. E é Deus, portanto, que permite que, e a gente, alguns escritores usam dizer que Deus usa nesse momento Jó para usa Satanás como um instrumento para fazer crescer Jó. Spurgeon vai dizer que Jó, em algum momento de sua vida, poderia nascer em seu coração um pouco de soberba espiritual pelo homem que ele era, pelo homem rico, pelo homem cheio de bens e temente a Deus, e por algum motivo se passou em sua mente ou em seu coração uma faísca, uma fagulha de início, de start ali, de soberba espiritual. Deus arranca por terra isso quando permite que Satanás seja usado ali como um instrumento para também trabalhar na vida de Jó. E a gente percebe nisso quando a gente vai lá para o final do livro, onde a declaração de Jó vai dizer que eu conhecia Deus, eu ouvia falar de Deus, mas agora eu via Deus, a relação ficou mais forte. Jó se alegra muito mais, porque o conhecer, o ouvir falar, e olha que Jó era um homem de oração, olha que Jó era um homem que prezava pelos sacrifícios, era um homem que atuava e se preocupava em sua vida de devoção, né? Um homem de piedade, uma vida devota. Ele preocupava com seus filhos, ele preocupava com a estrutura do seu lar, da sua casa, um sacerdote do lar, então tinha uma vida de temor ao Senhor. E mesmo diante de tudo isso, ele ousa dizer que
a relação mais na frente, no final do livro, foi muito evoluída, né? Foi muito gratificante, apesar de todo o sofrimento, porque os olhos dele contemplou a forma como ele encerra a sua trajetória, é de gozo maior. É de dizer que a relação dele com Deus foi aprimorada, é de dizer que a relação, depois de tudo isso, Deus trabalha ou permite que a intimidade ou a relação dele com Jó e Jó para com ele seja mais estruturada, mais bem trabalhada. Então, quando a gente olha para o livro de Jó, a gente vai perceber que Satanás, apesar de gerar dor, apesar de gerar sofrimento, apesar de ser um acusador, como a gente vê no texto da nossa revista de Escola Dominical, ele usa inclusive aqueles que foram usados como instrumento nas mãos dele para arrancar as coisas de Jó, para destruir aquilo que Jó tinha. Satanás tem os meios dele de atuar, ele usa aqueles que se dão lugar a ele para ser usado. E aí Jó, ele passa por tudo isso, ele ouve as notícias negativas que vêm, que chega até ele, né? O fogo desceu do céu, os sabeus chegaram até lá, os caldeus foram usados para destruir aquele povo nômade que passou ali e destruiu tudo, através da instrumentalidade de Satanás na vida desses. Ele manipula, ele usa os seus instrumentos. E apesar de tudo isso, Jó recebe o mal de Deus e não blasfema. E não se levanta contra Deus. E nisso a gente percebe, já a parte final da nossa revista, a ruína de Satanás. Ele usa o termo aqui, o ocaso, né? O ocaso de Satanás, a queda de Satanás, a derrota de Satanás. Que apesar de tudo isso, Jó mais uma vez dá aquela resposta e imagina de um lado seres, né, os filhos de Deus ali enxergando todo aquele movimento que está passando na vida de Jó e mostrando, olha, ele vai vencer, ele é vitorioso, e do outro lado aquela outra plateia, de repente os anjos ali, Satanás e sua, né, todos aqueles seres, aquela torcida para que Jó blasfemasse ou para que Jó de repente se deixasse levar por toda essa circunstância e testemunhasse ou murmurasse contra Deus. Mas não, vence o lado de Deus, vence aqueles que estavam ali, e Deus mais uma vez é vitorioso, porque ele deixa Jó, na sua humanidade, na sua fragilidade, mostrar que é possível sim o homem amar a Deus acima de todas as coisas. E mais uma vez, Deus dá testemunho de Jó. Mais uma vez, lá no final do livro, nós vamos ver Deus, quando ele vai falar, capítulo 42, verso 7, ele vai testemunhar mais uma vez, quando ele vai dar a mensagem, o recado para ele faz, quando Deus diz que Jó falou corretamente a respeito de Deus, que Deus não se agradou da fala dele faz e de seus amigos, que não foram corretos para com o Senhor, mas que Jó falou que era correto a respeito de Deus. Olha, o próprio Deus, mais uma vez, testemunhando a respeito de Jó. Isso é, de fato, uma derrota para Satanás. Eu quero lembrar aos irmãos que essa certeza, essa realidade da existência de Satanás é algo que não estamos dizendo isso para amedrontar ou para deixar assustado ou para tornar o irmão, a irmã, agora um mundo pior do que ele já é. O mundo, sim, tem suas dificuldades, o mundo jaz no maligno, temos aí a manifestação de Satanás presente em várias esferas da sociedade, temos corrupção presente, temos toda uma maldade, temos instrumentos do diabo que se levantam a todo instante, às vezes contra a igreja, às vezes contra a sua vida, mas o mais importante de tudo isso que nós estamos estudando dentro desse contexto, dentro dessa lição, é que apesar da realidade, apesar dele ser um ser real, espiritual, e apesar dele conhecer a sua vida, saiba que também existe um Deus que conhece você, que separou você, que te chamou e que te protege. Quando nós olhamos para essa realidade, apesar de difícil,
tenha a certeza e a segurança, se apegue nessa firmeza e segurança de que o Senhor Jesus aproximou você do Pai, você de Deus, e você, portanto, é um filho abençoado, uma filha abençoada por Deus e, portanto, debaixo da proteção de suas asas, o inimigo não poderá fazer nada contra a sua vida. Então nós temos aqui dentro desse episódio, muito mais importante do que entender que ele é real, é entender que ele não pode nada, é entender que o que aconteceu foi permissão divina, é entender que apesar de todo o sofrimento, de toda a angústia, de toda a circunstância difícil que Jó passou, de todo esse contexto que ele passou, foi permissão divina. Deus não deixou sozinho, apesar dele ter se afastado um pouquinho, silenciado, mas isso foi necessário para mostrar para mim e para você, para que esse livro ficasse escrito ao longo desses anos todos e que hoje, ao lermos esse texto, ao lermos essa prosa, a gente venha compreender que é possível o homem em sua fragilidade humana, em sua pequenez, em suas limitações, é possível sim acender em seu coração e seu peito o amor a Deus e guardar e proteger e preservar esse amor a Deus, apesar das circunstâncias. É possível sim amarmos a Deus acima de todas as coisas. Querido irmão, querida irmã, eu louvo a Deus por esses minutos que passamos aqui estudando a palavra de Deus e entender dentro desse texto, uma breve visão aqui da realidade de Satanás e entender ao longo de todo esse trimestre o quanto a Bíblia é rica para nós. Leia o livro de Jó, peça ajuda ao Espírito Santo para compreender, se esforce para estar presente na nossa escola bíblica dominical, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que são amantes da palavra de Deus e eu tenho certeza que a sua vida já está sendo abençoada e ao abençoar os outros você será cada vez mais abençoado. Aprender a respeito da palavra de Deus nos edifica e nos fortalece para caminharmos cada vez melhor rumo à Canaã Celeste. Eu agradeço a participação e a audiência dos irmãos e continue conosco participando do nosso canal e levando essa semente a quem quer que precise. Obrigado e a paz do Senhor.